E agora começamos o Papo de Doutor, mas começamos agora para poder honrar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo chamado, Senhor, e agradecemos por sermos obedientes ao que o Senhor pediu, que é transformar vidas de famílias dentro da odontologia, Senhor. Que possamos ser canal, um instrumento de clareza, um instrumento de luz, um instrumento, sim, para que problemas possam ser resolvidos, Pai. Eu sei que tantas famílias, tantos dentistas vêm sofrendo com apreensão, falta de previsibilidade financeira, Pai. Isso dia após dia vem trazendo problemas nos relacionamentos dentro de casa, Pai. Te agradeço por estar aqui junto da minha esposa, co-host do Papo de Doutor, nesse momento, no dia 21/4/2026, por acaso no dia de Tiradentes, Pai, para poder aqui transformar e criar um marco onde um veículo de comunicação nesse podcast, trazer comunicação e levar a tua mensagem, Pai. Que assim seja. Nós te agradecemos e pedimos a tua autorização para poder, sim, ser luz na vida de famílias dentro da odontologia. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Muito obrigado, tá, amor, nesse dia. E começamos agora o Papo de Doutor! Agradecer ao Estúdio Graça, aos nossos patrocinadores, Dr. Pro e Acelera Doc. Enfim, qual é a proposta do nosso podcast? A nossa proposta é simplesmente falar sobre marketing, vendas, empreendedorismo, mentalidade e também falar sobre empreender em família. Afinal, a gente empreende como casal dentro da odontologia. A minha sócia de vida, mãe dos meus filhos, Sophie e Theo, e sócia da clínica Oral Lux Odontologia e do Instituto Dental Pro. Tayane, muito obrigado pela sua presença aqui e prazer te agradeço por esse dia. Prazer meu. É um prazer estar aqui para ajudar, né, a desmistificar muitas crenças também, né, dos nossos amigos doutores. Estamos aqui para ser instrumento e ajudar com os nossos conhecimentos, com a nossa experiência, né? Que com certeza vai ajudar muita gente. E com certeza, gente, aqui a gente vive a realidade, né? Não querendo fazer crítica apenas para poder somar, nós somos dentistas, empreendemos na odontologia da vida real. Afinal, é tão lindo, tão belo, né? Colocar cenários, mas na verdade nós estamos falando para a maior parte dos dentistas que atendem um público da classe C, D e E. Afinal, é muito fácil você atender num público de classe A, mas o objetivo desse podcast é justamente contemplar profissionais que estão começando e que não têm acesso à informação. Afinal, o conhecimento liberta. E se não fosse por meio do conhecimento, não estaria aqui hoje sendo um instrumento de comunicação e clareza de mensagem para você. E o objetivo, sim, é que você que vai nos acompanhar nas nossas redes sociais, nós vamos estar divulgando em breve aqui embaixo, que você envie sua dúvida, as suas perguntas, tá? Você pode estar enviando por meio do nosso Instagram pessoal, que é @Dr. Bruno Lamonier ou @oralux.oficial. Coloque sua dúvida, a sua demanda da sua clínica, quais são os desafios que você está enfrentando, porque talvez a sua dúvida, talvez não, certamente a sua dúvida é a dúvida de centenas de muitos outros profissionais. E eu agora abro o caminho, né, que é justamente dúvidas que a gente já recebeu, a gente fez uma filtragem. Filtramos, né, algumas dúvidas e algumas dores de muitos amigos doutores, e vou fazer algumas perguntas, né, para o Dr. Bruno, para poder ajudar a gente aí nesse processo, né, da odontologia. Vamos embora. Começamos aqui com perguntas muito frequentes, né, e dúvida de muitos. A pergunta é, por que tem muitos profissionais, né, que são muito bons tecnicamente, né, mas quebrados financeiramente? É uma excelente pergunta. E, complementando isso, muitos profissionais bons tecnicamente e jovens que estão iniciando dentro da odontologia, já tendo muito destaque e tendo grandes ganhos financeiros. O que esses profissionais estão fazendo? O que eles têm, né, de diferente?
O que né? eles têm de diferente? Vamos lá. A odontologia ela é muito tradicional, né? Afinal, a odontologia no Brasil ela começou em 1808, né? E um dos personagens da odontologia, por acaso, é Tiradentes, né? Que era um profissional, que era um prático, né? Ele tinha grandes habilidades manuais e, por acaso, ele também prestava alguns serviços de odontologia. Então, o que isso quer dizer? Que o dentista ele é extremamente lembrado pela técnica. Mas, para ele ter ganho financeiro, ele precisa ter outras habilidades. Por exemplo, uma mentalidade, uma excelente comunicação, uma capacidade, sim, de ter clareza no que ele comunica. Uhum. E o que eu observo é que muitos profissionais antigos ainda estão vivendo aquela odontologia do passado. E hoje estamos na nova era muitos da odontologia. profissionais, né, antigos estão fechando suas clínicas, né, estão sendo tomados pela nova geração, né, que são os comunicadores. Hoje são os dentistas comunicadores que estão na internet, se posicionando, se mostrando. E os profissionais que eram muito bons, que são, né, muito bons tecnicamente, estão fechando suas clínicas justamente por não ter esse posicionamento. Né, doutor Bruno? Posicionamento e ego. Exatamente. Porque eles estão mal, assim, muitos profissionais a gente recebe, né? Tem muitos amigos dentistas. Muitos amigos, né, muitos que estão compartilham com com a 30 gente. anos, 40 anos de formados, e aí a gente pergunta pra eles, cara, dá dicas. E é muito triste, né? Porque eles são muito fechados ao novo, né? A gente repara isso, que eles são muito fechados ao novo, a se posicionar pela internet. Tem a questão, barreira, tem né? a barreira da idade. Eu não tenho mais essa idade para isso. Isso não é para mim. Isso não é mais para mim, deixa isso para os jovens, né? A gente tem muitos amigos que justamente têm esse posicionamento de achar que não é mais para eles, né? Que o tempo deles acabaram. E você acha que de fato não é? Claro que não, gente. Basta você romper. Nós estamos aqui no meio de um podcast. E exposição é uma frequência. Se você aumenta a sua frequência, você grava vídeos, consequentemente você está sendo visto, as pessoas vão se conectar com a sua mensagem e, consequentemente, vão vir pessoas que vão se conectar com você, mas também vão ter pessoas que vão te criticar. Eu acredito que muitos profissionais que falam, isso não é pra mim, porque estão, sabe o quê? Muito preocupados com querer agradar todo mundo. Aí vê um dentista da mesma faixa de tempo de profissão que fala pra ele, agora você virou blogueiro de tanto tempo, e não é bem assim. Na verdade, você está aumentando o seu campo de energia. E é basicamente isso, que muitos dentistas, infelizmente, que são bons tecnicamente, estão quebrados financeiramente. Por conta do quê? Mentalidade. Crenças. Não querem e não entendem. Na verdade, você tem apenas a opção, que agora é a nova era da odontologia, onde você precisa, sim, se comunicar, gravar vídeos, ter habilidades, sim, de liderança, de gestão, marketing e vendas. Isso hoje em dia é muito importante, né? E a questão da faculdade, né? O que você acha, assim, referente à faculdade de odontologia? Ela não ensina, né, os profissionais a ganharem dinheiro, né? Elas não ensinam o financeiro, não ensinam marketing. O que você pode nos dizer sobre isso? Na verdade, como a gente falou, né, é uma estrutura muito tradicional e a gente sabe que existe uma barreira, um grande paradigma na odontologia que é vencer o tradicionalismo, não apenas na odontologia, né, em toda a área da saúde, porque tem o tradicionalismo tem o quê? Os mais antigos. E os mais antigos querem ter o quê? O controle. E ter o controle é muito fácil você controlar, não ensinar marketing, vendas, comunicação, empreendedorismo, porque você continua o quê? Deixa o dentista refém. E um dos motivos dos jovens, né, que estão saindo agora da faculdade sem essa referência de venda, de marketing, de gestão, são muito bons tecnicamente, né? Porém, a agenda sempre vazia, né? Isso também é uma coisa que incomoda muito dos profissionais que acham que a profissão, fiz a profissão errada, estou na profissão errada, e muitas das vezes acaba desistindo no meio do caminho, né? Isso também é muito ruim, muito triste, né? Com certeza, isso é um gancho muito importante, porque eu lembro que na época da faculdade, eu me formei com muitos amigos e amigas dentistas e começaram a viver, a desempenhar
o papel como dentistas e não tinham resultados. Mas se a gente parar para analisar por que eles não tinham resultados, claro, tinham um pouco de experiência técnica, sim, porque na verdade a grande verdade é que a gente sai da faculdade desempregado, não tem nenhum tipo de mentor ou professor para poder ajudar, inseguro, inexperiente, com aparência de jovem, e aí o que você acaba transmitindo para o paciente? Insegurança. E acaba que permanece nisso. E foi o que aconteceu comigo. Lá atrás eu era muito jovem, me formei com 21 anos, eu tive que buscar habilidades. Eu lembro que meu primeiro livro, fora da odontologia, é um livro que nunca mais eu esqueço, que chama Seu Cliente Pode Pagar Mais, do autor chama Ian Brooks. Isso me ensinou como me posicionar, como falar com o paciente, como eu me conectar, ter o rapport e sim, conduzir o paciente, sendo um solucionador de problemas. E a faculdade, infelizmente, ela não ensina, e eu acredito que ainda vai demorar um pouco, porque por conta do tradicional, por causa do controle, mas isso vai acabar em breve, hein? Não, tem que acabar, não tem condições de continuar questão de tempo, com desse certeza. jeito, né? Com certeza. E muitos acabam trabalhando muito e ganhando pouco, né? Isso também, por que isso acontece? Porque claro, eu acredito sim que são fases, né? Quando a gente se forma, acredito sim que a gente deve trabalhar muito. Eu acho que isso não é errado. Por quê? Nós aprendemos de 3 maneiras. Ou por meio de forte impacto emocional, repetição e forte impacto emocional com repetição. Então, quando já há um impacto emocional muito forte, você sai da faculdade, pum! Você vira o quê? Um dentista desempregado. E aí você muitas das vezes, não tem um pai que pode montar um consultório para você, e a única opção é você ir para uma clínica popular. Então isso já é um forte impacto emocional. A segunda maneira de se aprender é por meio da repetição. Então, claro, é uma habilidade técnica. Você precisa fazer centenas de restaurações, facetas, extrações dentárias, exodontistas, né? Que não é de todo mal. E aquilo, um dos problemas também dentro da odontologia, acho que qualquer profissão, é o medo de errar. Excelência, o que significa ser excelente ou excelência? Ela é fruto de erros e acertos. É claro que você não pode ser imprudente. Você dominar a teoria, é claro que você pode ter no início, como eu tive e você tem, ou dentistas que estão dentro da graduação estão vivendo, é que você tem uma curva de aprendizado. Então precisa assim, trabalhar muito no início para poder você aprender tecnicamente, para depois sim você chegar no outro nível. Aí você começa a mudar no nível operacional para o nível tático e estratégico. De entender, sim, que se você quero me tornar um especialista de implante. Hoje, a especialidade que tem o maior retorno financeiro é a implantodontia. E por acaso não é tão explorada assim. Hoje o pessoal está indo para a ROF. Mas a ROF, meu ver, não é tão lucrativa assim. Eu acredito muito que tem a ver com a crença da venda, né? Como com certeza. Tínhamos já conversado. Tem essa questão deles acharem que o produto acaba sendo caro demais e o cliente não vai pagar esse valor. Então, eles acabam não acreditando no próprio trabalho, né? A ser entregue. Então, acredito muito também que tem a ver com a venda. Eles não têm a confiança na venda. E olha que interessante. Confiança. Tem a venda, mas antes disso da venda tem o quê? A confiança. Tem a confiança. Você precisa... E antes da confiança ainda tem o quê? A mentalidade. Mentalidade. A inteligência emocional. Mas muitos dentistas não sabem por que eu sou inseguro. Tá, primeiro ponto. Nós nos formamos inseguros, primeiro, jovens. Muito jovens, eu me formei com 21, talvez se a sua realidade se tenha sido essa, 21 anos, imaturo. Eu, por exemplo, não tive nenhuma experiência com CLT, então não tive nenhuma referência como que era trabalhar. Segundo ponto, essa aparência de jovem. As pessoas te pré-julgam, tá tudo bem. Mas eu acredito sim, que se ensinasse mentalidade, se ensinar. Se isso começasse, né? Começasse na faculdade, na seria base diferente. da faculdade, porque você concorda que eu acredito no modelo que se a gente
falar sobre ensinar atendimento, mentalidade, inteligência emocional, gestão das emoções, psicologia. Não essa psicologia respeitando muito a psicologia tradicional, mas uma psicologia, falar sobre programação neurolinguística, Isso deveria eu começar acredito desde a que escola, mudaria. né? Acredito que desde a escola. Desde a escola, Mas nós temos também um paradigma educacional, que é muito exatamente. fácil a gente ensinar o controle e direcionar de uma maneira que você tem uma mentalidade Tem apenas alguém te conduzindo ali o tempo inteiro, né? para você precisar. Exatamente. Mas isso também, em breve, isso vai mudar. Eu acredito. Com certeza. E esse isso é um dos objetivos do nosso podcast. Aqui, nosso objetivo é levar informação, é claro, que você que está nos ouvindo, você deve filtrar. Uhum. Não é nada impositivo. Nós não estamos querendo impor realidade. Simplesmente é o que a gente vive, é o que a gente acredita, não apenas isso, tá? É o que a gente experiencia fora da odontologia. Eu já investi em cursos de desenvolvimento pessoal na área de programação neurolinguística, cursos de gestão, MBAs de gestão, marketing, vendas. Eu já investi mais de R$500 mil. E a gente faz, além de programas internacionais de empreendedorismo e comportamentos empreendedores. Então, o que a gente traz para você, amigo dentista, é o que nós vivenciamos. Investimos muito dinheiro, muito dinheiro. Então, quando a gente fala assim, a gente quer que você... a gente vai trazer uma visão para você economizar tempo, energia e dinheiro. Tá? O objetivo desse podcast é semear mensagens, é semear informações. E se você entender que isso é de uma maneira apenas para te multiplicar, tá tudo bem. Mas eu sei que também você em algum momento vai nos criticar, mas também estamos abertos a críticas. E tá tudo bem. É dessa maneira. Vamos lá. E vamos falar um pouquinho sobre as dores ocultas, né? Sim. Qual é a maior dor que o dentista esconde? A maior dor, né, que o dentista esconde, certamente é que ele passa para todo mundo que está tudo bem, que ele está muito bem financeiramente, ele compra um carro financiado, ele faz uma viagem financiada, está com restrição a crédito em todos os lugares, está com o nome negativado, mas ele não pede ajuda. Ele finge a segurança, finge a né? segurança que está tudo bem e não pede ajuda. Eu acredito que isso tem que ser rompido, tá, gente? Todos nós... É interessante, cara. Até porque não saímos prontos, né? Não, a gente Não aprende no saímos meio do prontos. caminho e tá tudo Exatamente. bem. É no processo, a gente aprende no processo. E vem sofrendo, assim, a maior dor, a meu ver, é que ele ele tá numa plena montanha-russa, tá? Por que eu tô falando? Porque eu sou dentista, gente. Eu já vivi isso por muito tempo, tá? Com altos e baixos, então aquele mês, a gente olha para aquele planejamento, é mês que tá bem, é mês que tá ruim, é sempre aquela questão... É o sofrimento do mês seguinte, né? É o sofrimento do mês seguinte e dá para poder a gente resolver isso. Como? Planejamento. Precisa ter planejamento de marketing, planejamento de gravação de conteúdos, ter um processo e uma equipe comercial. Alinhamento de equipe é muito importante. Equipe. E a gente porque todos nós, né, todos eles fazem parte desse processo. Então, alinhar a equipe é fundamental para as engrenagens funcionar bem, né? Então, você acredita que o dentista, ele tem muito ego? Ele acredita que é só ele que pode resolver? Muito, muito. Por ele entender muito tecnicamente, ele acha ali que ele entende já de tudo. E, na verdade, não. Acho que a equipe é fundamental para funcionar bem. Para todos os lados funcionar bem, porque não é só a técnica, é todo o cuidado, é o telefone sendo atendido, é o recebimento do paciente até a clínica, é o financeiro sendo bem acompanhado, é o marketing. Então, não é só a técnica, né, do profissional sendo executado, mas sim ali todo o cuidado de todo mundo, cada um no seu quadrado, né? E por que você fala isso? Você vive isso com propriedade? Eu vivo isso na pele todos os dias. Então, cuidar muito bem da equipe também é fundamental. E você acha que o dentista... porque uma das crenças que eu tinha, né? Você vivenciou isso, que a gente sempre falava assim pra secretária, né? Pra recepcionista, falava muito e reclamava muito pra você. E falava assim...
não faz nada que eu peço, não consegue aprender, entender. Mas na verdade, quando eu parei para imaginar, realmente eu expliquei exatamente como era feito, é porque existe um ruído muito grande no que a gente fala e o o que que a o gente outro fala e o que o outro entende. entende. Há um ruído de Exatamente. comunicação. Então, é o que a gente conversa muito sobre isso, né? Hoje nós, né, estamos bem aberto a sugestões da nossa equipe, então, né, acredito que melhorou muito depois disso. Nada melhor do que a pessoa que executa todos os dias aquela função, ela sabe exatamente como funciona e da maneira que funciona. Então ela vai entender melhor do que a gente que está ali, às vezes, pedindo uma coisa para ela executar, que na verdade não acontece no dia a dia. Então ela ali que é a profissional capacitada para poder fazer aquele tipo de coisa, né? Da demanda dela, que é do dia a dia dela. E às vezes a gente acaba pedindo para fazer do nosso jeito, sendo que às vezes o nosso jeito não é a maneira correta de se fazer. Então a gente está aberto também a sugestões, né, da equipe, e muitas das vezes isso tem ajudado bastante, né? Elas comentam muito da maneira que poderíamos mudar. Claro, a gente tem um processo a ser executado, né? A gente apresenta esse processo, mas também a gente está disposto a ouvi-las para poder melhorar o processo. Então não Né? existe um processo engessado. Não existe Esse um processo, ele até porque ele muda o tempo todo. Cada mês a gente precisa mudar o processo porque o mundo mudou, tá diferente e a gente precisa se adequar a isso. Então a gente também está disposta a ouvir o tempo todo a equipe, né? Com certeza. Olha que interessante. Uma das crenças também é que nós, dentro da odontologia, profissionais, não estamos dispostos a mudar. Querendo sempre a perfeição. E tem que ter uma flexibilidade. O mundo está mudando muito rápido. Muito rápido. E a gente trabalha com um processo comercial muito forte. Um vídeo que está performando numa semana, na outra não pode estar performando. Já não tá um funcionando. Script de alinhamento do comercial que funcionava numa semana, ele pode funcionar ainda permanecer por mais uma semana, mas na terceira semana ele não vai nem mais existir porque mudou. Por quê? Porque existe uma mudança, existe um algoritmo, e esse algoritmo ele está rodando o tempo todo, se aperfeiçoando e buscando outras pessoas. Então, eu observo, porque muito tempo eu fui assim, né? Ainda tenho resquício falar que não, seria um ego muito elevado falar que não. A gente quer sempre buscar a perfeição, e não existe perfeição. Na verdade, existe aperfeiçoamento. Porque, na verdade, quando a gente quer perfeição dentro da odontologia, nós estamos falando de quê? Perfeccionismo. E perfeccionismo... E não existe o equilíbrio total, né? A gente, para poder equilibrar uma parte, a outra vai ter que se desequilibrar. Exato. Então, faz parte também do processo, para depois equilibrar de novo e outra vai desequilibrar e a gente vai ajeitando o processo conforme o tempo. Conforme o movimento, né? Se você esperar a perfeição para acontecer, eu tenho que te falar. Vai passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, e o que acontece? Você não sai do lugar. O medo de arriscar, o medo de confiar nas pessoas, porque eu enxergo que realmente... Muitos dentistas são feridos. Eu já fui muito ferido. Nós fomos muito feridos, né? Sim, muito. Infelizmente, com falta de alinhamento da equipe, muitas das vezes também... Escolhas erradas na contratação. Também assumir, tendo a autorresponsabilidade também da condução da equipe. Afinal, a nossa equipe, ela a equipe é espelho do dono, né? Então, se a gente não alinha, não investe tempo, energia, entendendo que cada colaborador, a recepcionista tem um perfil comportamental, a ECB tem um perfil comportamental, os dentistas têm um perfil comportamental, o comercial tem um perfil comportamental. Então, se a gente trata o colaborador de uma maneira padronizada, o que acontece? Problemas. E na verdade não é assim. Alguns aceitam melhor o feedback, outros não recebem tão bem. Uns recebem bem perante o coletivo, outros só gostam de receber o feedback. Então até isso é importante a gente ter essa sensibilidade de cada um, né? Porque tem pessoas que levam até para o pessoal, né? E acaba que não é mais profissional mesmo. Mas a importância de ter a sensibilidade, de saber falar com cada um de um jeito. Porque um é mais sensível do que o outro, né? O outro é mais auditivo, outro é mais sinestésico, é mais visual. Um é mais visual. Então, cada padrão ali de colaborador, a gente sabe exatamente como falar com cada um deles. E pegando o gancho, olha que interessante, sensibilidade. Sensibilidade é ensinada na faculdade de odontologia? Com certeza não. Entender sobre emoções, padrões comportamentais é ensinado numa faculdade de odontologia
ou qualquer faculdade da área da saúde, não é. Então, na verdade, quem entende de pessoas, entende de negócios, como Simon Sinek, que do livro Comece pelo Porquê, e eu costumo falar que quem entende de pessoas, entende de odontologia, porque se a gente não entender que também o colaborador tem dias que ele não está bem, o colaborador tem problemas, nós também somos parte da equipe, temos problemas pessoais, desafios, nós temos 2 filhos pequenos, então a gente tem... Não é fácil, e não né? é fácil. Não é fácil. E a gente te entende e tá tudo bem, que é uma das questões, cara. Tem momentos que a gente precisa, assim, ser vulnerável, pedir ajuda à equipe, pedir ajuda a um terapeuta, a um mentor, a uma consultoria, pedir ajuda, reunir a equipe e se mostrar vulnerável. Não tem como a gente ficar com essa armadura o tempo todo. Armado. Mostrando que você é forte o tempo todo. Não precisa ser assim. Só que nós somos seres humanos, né? Nós temos problema dentro e fora. Então, saber separar também é muito importante. E às vezes a gente não vai conseguir separar e tá tudo bem. Tem como separar o profissional? Não tem como separar. Gente, isso aí é uma ilusão achar que tem como separar o profissional do pessoal. Isso não existe. Não existe? Não existe. Será Se alguém falar, eu separo, me mostra, porque eu não acredito que isso existe. E olha que interessante. Sabe o que você falando aqui agora, eu tive um insight. Na verdade, eu vejo que muitos dentistas vestem um personagem. Muitas das vezes, esse personagem não é autêntico. E quando não é autêntico, não se conecta com o seu paciente, com a sua equipe. Que quer se mostrar o quê? Forte. E não tem como, gente. Principalmente se você tem um Instagram, se você tem o seu pessoal e o seu profissional. Porque hoje é muito fácil você mostrar, né, uma realidade que, na verdade, ela não existe. Né? A internet está aí bombardeando muitos pacientes justamente por conta disso, mostrando um profissional que é muito qualificado, que entende muito, que tem muitos casos e, na verdade, não é real. Né? São casos de outros profissionais, casos de outros profissionais. Então, até isso tem que ter muito cuidado. Né? A IA também está aí. Hoje a gente não sabe o que é real e o que não é. Então, está muito confuso mesmo. É um momento de muita turbulência para a humanidade. As pessoas não estão se reconhecendo mais. Tem uns que estão competindo com os outros e nem sabem, né? Então, assim, é muito complicado. E eu vou pegar um gancho. Olha que interessante. Na verdade, eu observo muitos amigos dentistas, né, conversando, indo em diversas mentorias. Sim, a gente investe em mentoria dentro da odontologia, já investimos, fazemos parte também de mentorias. E a gente conversa com centenas de profissionais em vários estados, vários dentistas de outros estados. E o que a gente observa? Fica sempre olhando o Instagram de um outro dentista. Para se comparar. E ele mal sabe que o maior inimigo e a maior concorrência quem é? É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. É a sua própria mente, é a sua própria mentalidade. Enquanto ele perde tempo olhando a grama do vizinho, olhando o Instagram do concorrente, ele não olha para dentro de casa. Ele não vê como ele está conduzindo com a esposa dele, com seus filhos, com seus colaboradores. Ele mal consegue se ouvir. Ele só impõe, ele não ouve, ele não tem uma escuta ativa. E o que acontece? Ele perde respeito da equipe. E daqui a pouco o que acontece? Aquela equipe é o quê? Ela é desmantelada. Aí ele fala, ninguém me ouve, ninguém me escuta. Claro, o dentista só tem a voz, ele não tem o ouvido. E por que será que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Para ouvirmos mais e falar menos. E falar menos. E muitas das vezes nós temos que ouvir mais e falar menos. Se colocar no lugar do nosso colaborador, do nosso cliente. Nós estamos fazendo isso? É a reflexão que eu falo para os amigos dentistas. O quanto você tem ouvido e o quanto você tem falado. Essa balança está pesando mais do que para a audição ou para sua voz? É uma reflexão que eu deixo para esse podcast para você. E hoje em dia, quem não está disposto a ouvir, perde muito nessa luta, né? Porque os nossos pacientes, a maioria deles, justamente vão para o consultório buscar o quê? Acolhimento e ser ouvido. Então, e esse é o nosso diferencial, né? É o nosso diferencial. Tanto é que muitos aparecem lá justamente só para poder ficar, passar a tarde, tomar um café, conversar e depois ir embora. Então, e não querem, né? E é muito legal. E muitas das vezes não querem nem ir embora. E a energia, né? Assim, a energia. Porque, na verdade, existe um campo que não é tão explorado, né? Que é o campo da energia, gente. Nós somos energia.
Então, como a gente se comporta, como a gente fala, como o nosso corpo se expressa, isso tudo é um campo de frequência e energia. E hoje as pessoas estão tão sem paciência pro outro, né, que não consegue ter essa sensibilidade, essa compreensão, né? E aí é onde entra a venda direta. Você não escuta o que o outro Tira deseja, pedido, né? O dentista tira né? pedido. Tá Ctrl+C, Ctrl+V e vai, é isso, e tchau. E para todo mundo é a mesma fórmula. E não é a mesma fórmula para todo mundo. Cada um é individual. Cada um tem que ser olhado de uma maneira diferente, cuidado diferente, porque cada um tem uma dor, né? Tem uma sensibilidade. Então, é um nosso diferencial lá. Saber justamente entender que cada ser humano ele é único, né? Ele é único. Ele, claro que existe um padrão, existe um método, né? A gente tem um script, mas a gente precisa entender, como a Tayane falou. Tem paciente que é mais visual, tem paciente que ele é mais sensitivo, ele quer mais acolhimento, tem paciente que é mais analítico, tem paciente que é mais dominador. Então, se a gente não consegue identificar esses padrões, a gente não consegue oferecer. E como a gente falou, como você mesmo falou, o dentista hoje ele é um tirador de pedido. Ele simplesmente já começa a passar preço. Olha, você está com cárie MOD no 24, 25, 26, você tem uma raspagem que você está com tártaro, mas você não ouve, não pergunta o paciente o que fez, ele procurar a clínica, qual é o objetivo dele, qual a expectativa que ele tem em meio ao tratamento odontológico, do tratamento dele. Então isso já é uma pergunta de conexão. E aí outra pergunta chave também que a gente pergunta, porque você concorda que se o paciente vem fazer avaliação na nossa clínica, ele veio de uma outra clínica? Com certeza, logo ele tá vindo de uma clínica que ele estava o quê? Insatisfeito, concorda? Ele não teve confiança no que foi passado. Exatamente, e aquilo que você falou, o dentista não está disposto a ouvir. E é só fazer uma pergunta matadora para esse paciente. Me fala, o que fez você sair da sua clínica que você tratava para poder estar fazendo a avaliação aqui com a gente? Acabou. E aí você vai fazer uma coisa que chama backtracking, anotar. Pode ser no tablet, ou guardar na sua cabeça, ou num papel, na sua ficha de anamnese. E com isso você falar exatamente, esse medo, essa insegurança, esse medo de fazer os procedimentos sem anestesia, você acabou. Ali está estabelecido o contrato invisível de segurança. E o paciente, ele acaba o quê? Confiando em você. E aí é o quê? Fazer venda sem venda. Venda, gente. Venda é você unir a sua solução com a dor do paciente. E é uma das crenças muito, muito fortes dentro da odontologia. Eu não sou vendedor, eu não sei vender, isso não é para mim. Gente, acho que é só você mudar esse significado que você vai entender. Vendas são vidas. Venda é a união do problema do paciente com a sua solução. E você, é claro, precisa acreditar na sua solução, acreditar em você. Exatamente. E nessa virada de chave, qual é a diferença entre o dentista comum e o dentista empresário? Olha, o dentista comum e o dentista empresário, acredito que são fases. Todos nós começamos como dentistas comuns. Por quê? Nos formamos, a gente tem zero contato com a parte empresarial, salvo algumas exceções de alguns dentistas que se formam que têm referências, que é muito importante sim a referência. Por exemplo, eu sou o primeiro da minha família a ter nível superior, o primeiro dentista da família, e agora, depois de mim, outros 5 dentistas da família, agora temos 5 dentistas na família, são 17 anos, né? Então, quando tem essa exceção, onde esse aluno, mesmo jovem, ele sai como um dentista comum, mas ele tem referência do pai, que é empresário, ele já tem um pouco de mentalidade ali. Então, o que difere o dentista comum do dentista empresário é a mentalidade e o tempo. É claro que você sai de uma maneira com pouca experiência e você for buscando conhecimento, você vai passar por fases. Tem a primeira fase, que é a zona do medo. Meu Deus, agora o que eu faço? Me formei. E aí? O que eu faço? Como que eu vou atender os pacientes? Será que se eu anestesiar o paciente vai morrer? Será que o paciente vai morrer na minha cadeira? Isso é um dos maiores medos e paradigmas quando a gente se forma. Mas calma, se você teve uma boa teoria, você, claro, com
aferindo pressão, vai dar tudo certo. E você precisa passar por isso. E acredito que diferencia o dentista comum para o dentista empresário é o quê? A mentalidade e passar da zona do medo, passar pela zona do aprendizado e assim passar da zona do talento para depois passar para a zona da genialidade, que é simplesmente ele dominar aquilo que ele faz. E o que muda, né, o jogo de uma clínica? Olha, o jogo de uma clínica, claro, não existe odontologia sem paciente. Logo, não existe odontologia sem novos tratamentos. É claro que não existe odontologia sem paciente entrando na porta. Mas muito acontece que o dentista ele acha que o paciente vai passar pela porta e vai entrar na clínica. Não. Você precisa ter conhecimentos, saber que você precisa captar esse cliente. Você mesmo que está se formando aí, ou o dentista que está nos ouvindo, se você pegar o seu WhatsApp, e analisar quantos contatos eu tenho, vamos lá, 3.000 contatos, pegar o WhatsApp da sua esposa, da sua mãe, nisso você contabilizar devem ter em média 5.000 contatos. Se você criar uma lista de transmissão oferecendo o seu tratamento, eu tenho certeza que você, sem nenhum investimento de marketing, você já vai ter no mínimo 10 clientes. Fazendo parcerias, né? Fazendo parceria com negócios locais, em academias, institutos de beleza, pilates. É importante. É muito importante. Então, você já não precisa começar justamente pelo tráfego na internet, pelo tráfego pago. Você pode começar pelo tráfego orgânico. Exatamente. Com parceria com negócios locais. E, na verdade, isso é muito do quê? Do romper o medo. Medo de se expor. De se expor. De você ir lá, ir em busca, sim, bater na porta de empresas. A sensação de eu fiz faculdade e não fiz pra isso. Exatamente. Né? Aí tem essa crença também muito forte. O ego muito forte daquilo. Eu sou doutor, eu não preciso. O que vão pensar de isso. mim? Gente, você... E aí fica com a clínica vazia, a agenda vazia, esperando o paciente passar e entrar como mágica, né? Exatamente. Eu lembro que meu avô falava assim pra mim, uma frase. Tenta a sorte que o azar é certo. A sorte, ela é acompanhada do quê? Da preparação com a oportunidade. Então, você precisa estar atento. E não adianta, você tem que ser intencional. Ter intencionalidade naquilo que você faz. Ser intencional nas suas postagens, ser intencional na lista de transmissão. A gente está falando aqui de você conseguir captar pacientes sem você colocar R$1. Você pode fazer isso no Canva de graça. Até porque a gente sabe que iniciar é muito desafiador, né? Tem poucos recursos financeiros. Exatamente. Então você pode fazer, gente, a inteligência artificial tá para isso aí. Você pode usar a ferramenta do Gemini. Do Gemini, você pode fazer um prompt. E você acha que essa é uma das habilidades mais importantes você se ter assim que você se forma? Sim, habilidade de comunicação. De comunicação. Com certeza, habilidade de comunicação, não apenas comunicação. Até porque se você é muito tímido, você não consegue ter uma boa comunicação, né? Sim, mas olha, você sabia que até uma pessoa tímida consegue ter resultados na internet como dentista? Sabe como? Vamos lá, se ela simplesmente gravar a rotina, pedir alguém, a sua secretária, a sua SB, gravar a rotina, e ela simplesmente pegar takes dela fazendo atendimento, ela pode simplesmente sem precisar falar pegar nada. Um microfone, ela simplesmente lendo um papel, ela pode ler e roteirizado no ChatGPT, no Claude, e ela simplesmente espelhar numa ferramenta que se chama de vídeo, né? CapCut, ela pode espelhar esse conteúdo, vai passar imagens e ela colocar o áudio dela, ela não vai aparecer na tela. Olha que legal. Então, uma pessoa tímida também pode ser resultado. Então, na verdade... Porque eu vejo a dificuldade hoje dos jovens justamente é essa, né? A comunicação. Não apenas, acho que dos jovens acho que é até mais fácil. Eu acredito que a barreira, acho que maior é das pessoas dos mais antigos. O jovem, se der para ele, como ele é nativo digital, ele vai saber o ângulo, ele tem maior familiaridade com a selfie. Câmera. Ele olha, ele nasceu lá pronto, fazendo selfie, videochamada. Mas um dentista mais antigo, ele tem uma barreira. Ele não sabe por quê? Que ele não consegue se enxergar bonito. Ele acha que a voz dele não é tão boa. A gente, né, tem diversos dentistas... Ou acha que não vai se conectar, né? Que não vai se conectar. E o Henry Ford falava, se você acredita que não vai dar certo, você está certo. Mas se você acredita que vai dar certo, você também está certo.
Então, aquilo acontece da maneira que você acredita. Que se você acha que você não é tão bom, que não é pra você, você está certo. Tudo Mas se começa você- com a intenção da Tudo gente. começa com a intenção da gente, tá? E até é muito interessante você buscar lá uma grande referência. Saiu até agora, fiquei muito feliz o Joel J colocando a filosofia do Filosofia do sucesso, né? sucesso. Que é um mantra pra gente, né? Então, cabe a você, amigo dentista, procurar lá no Google Filosofia do Sucesso, do Napoleon Hill. Coloque, leia isso todos os dias que você já vai ter mudança. E qual é o segredo de uma agenda cheia? O que você acha? Olha, segredo. Olha, tem uma pergunta aí meio que capciosa, né? Não necessariamente agenda cheia quer dizer que você está tendo resultado, tá? Exatamente. Porque você pode ter agenda cheia como dentista e tá lotado de pacientes de plano de saúde, onde você não tem nenhuma lucratividade. Você trabalha, trabalha, trabalha e não enxerga a cor do dinheiro, tá? Ou você pode ter uma agenda cheia com ticket médio mais alto. Mas aí também há um problema, que se você também tem muitos pacientes com ticket médio alto, você não consegue, você não vai ter um equilíbrio. As pessoas não vão estar satisfeitas com a sua entrega, Uhum. porque você não está se dedicando. Então, a agenda cheia, Não ela não é necessariamente necessariamente quer dizer significa que a clínica está com saúde, né? que está com saúde financeira. Ela pode, ou simplesmente ele pode não atender num plano e ele pode estar simplesmente tendo problemas, não vê, não enxerga a cor do dinheiro. E um dos maiores problemas também é essa agenda cheia. O que acontece? O dentista chega cedo na clínica, é o primeiro a chegar e o último a sair. Muitas das vezes, ele com a agenda cheia, ele não consegue tomar o café com a esposa, isso marca profundamente isso nele. Ele não vê os filhos acordando. Quando chega em casa também muito tarde, os seus filhos estão dormindo e isso também silenciosamente vai criando o quê? Uma depressão silenciosa e muitas das vezes gerando um burnout. E foi isso que aconteceu com quem? Com você. Aconteceu comigo. Não estava fazendo mais sentido. Eu trabalhava. Onde você entra no questionamento, né? Poxa, eu estudei tanto, me dediquei tanto, hoje eu tô aqui, né? Eu tenho um plano, quis construir minha família. Hoje eu gostaria de ter o quê? Liberdade. E hoje eu tô aqui preso, né? Trabalhando, chegando cedo, saindo tarde e não vivendo o que eu tanto sonhei, que é ter a liberdade com a minha família. Na verdade, e aí acaba você não vendo sentido no que você tá fazendo, Na né? verdade, a gente se torna um dentista empresidiário. Isso aí. Preso, refém do próprio consultório. Onde existem algemas, mas na verdade invisíveis. São as algemas invisíveis, que é a nossa mente. Nós somos escravos da nossa própria mente. Onde a gente... Cara, a escolha... Tá, eu tenho agenda cheia, tenho plano de saúde. Tá, eu tenho quantos planos? Tenho 3. Cara, vamos diminuir. Tenho 3, vamos diminuir 1 nesse mês. E vamos intensificar a gravação de vídeos. Ou simplesmente transformar esses pacientes de plano de saúde em pacientes particulares. E são possíveis. Super possíveis. São super possíveis em paciente de clareamento, harmonização orofacial. Até porque o paciente que já é seu, já conhece o seu trabalho, é muito mais fácil. Exatamente. Né? Ele continuar com você do que ele procurar outro profissional. Então, eu acredito que essa, né, a ideia de passar para o particular é muito mais fácil. Sim, e muitas das vezes é a crença, é a mentalidade, é a escravidão mental, onde você, onde você está preso numa cela, onde você mesmo tem as chaves. Você, meu amigo dentista, está preso em uma cela onde você mesmo tem as chaves. Onde existe o medo, a procrastinação, o perfeccionismo, o medo de se expor, o querer agradar todo mundo. Então isso é uma coisa que você precisa romper. Precisa não. Se fizer sentido para você e você entender que essa pílula, essa mensagem que nós estamos te entregando, isso serve e toca o seu coração, tem certeza que você vai ter resultado. Mas você precisa ter uma coisa, coragem. Exatamente. Precisa romper, vencer o medo. Vai dar medo, mas faça com medo mesmo. Você chegou a iniciar, né, com atendimentos de plano, né? Exatamente, no início, lá atrás, por um período, bem no início, mas aí não estava fazendo sentido. Uhum. A gente tinha uma clínica que só cuidava com pacientes particulares, e aí a gente decidiu expandir com plano. Eu falei, opa, não deu certo, não dá certo. E hoje nós trabalhamos com o ticket A mais alto, né? E né, qual é essa diferença, né, de trabalhar com o ticket alto e o ticket
né, mais baixo. O que faz o paciente fechar um tratamento mais caro? Olha, existem várias situações. O paciente fecha, primeiro, você precisa se posicionar. É claro, se eu falar para você, Tayane, existe um tratamento de implantes onde o valor é 15 mil reais e existe um tratamento de 7 mil reais. E você tem condições financeiras de pagar. Qual que você vai escolher? Acredito que mais caro, Por quê? porque eu acredito que é o melhor. Porque, olha só que interessante. Você entendeu? Então, se você tem um produto de 15 mil reais e outro de 7, e você tem condições financeiras, mesmo que parceladas em pagar por esse tratamento ou serviço, você vai escolher o quê? Logicamente, o de 15 mil reais, porque é o melhor. O mais caro tem que o quê? Mostrar e ter a sensação que é o melhor. Então, o que isso quer dizer? Para você vender, então, tickets mais altos, você tem que parecer e ser bom. Ter uma boa apresentação visual. A sua clínica tem sim. Tem que ter um posicionamento, ter uma experiência diferenciada, um bom café, um bom acolhimento. Você precisa ter tudo bem limpo, com uma sensação, com odor também trabalhado intencional. Então, isso tudo tem que ser planejado. Então, para você vender um ticket mais caro, você tem que ser o quê? Primeiro, ter posicionamento, para poder você ter autoridade. Tem que se posicionar também nas mídias sociais, no Google Meu Negócio. Tem que ter casos reais. Casos que é muito reais. importante. Não adianta, você tem diversos casos, né, que não são publicados. Porque você fala, minha câmera não é boa. Gente, coloca uma iluminação, coloca lá uma persiana de coloração só começa, preta, só começa. Do jeito que você tá. Começa. Do jeito que você tá, só começa. Exatamente, então só começa, gente. Até porque na hora da avaliação, muitos pacientes acabam fechando porque vê casos reais nossos, né, Bruno? Casos reais. Nós mostramos ali a realidade, né? realidade dos nossos atendimentos, dos protocolos sendo entregue, da felicidade do paciente, da Dos transformação, né, dos depoimentos dos pacientes. Então, isso também faz a diferença, né? Nós não estamos na internet só falando, nós temos casos reais, né? Nós temos paciente ali dando depoimento. Nós fazemos eventos também, né, com os pacientes que já fizeram tratamento com a gente. A gente cria, né, verdadeiros embaixadores da marca, né, da clínica. E a gente acredita muito nisso, no poder da conexão e no poder do network entre paciente. Paciente se conecta com o paciente. Então, quando a gente mostra casos reais, depoimentos, o paciente vê, nossa, aquela pessoa, ela tem o mesmo problema que o meu. Ela se identifica, né? Se conecta. É o poder da conexão. Então, se você tem diversos casos aí, o que você precisa fazer? Postar nas suas redes sociais, fazer o tráfego orgânico, que é colocar no seu Instagram, no seu Stories, também fazer o tráfego pago, distribuir conteúdo, ter uma linha educacional. Eu acredito muito no poder da educação. Sim. O conhecimento liberta. Então, se você se comunica, tira as dúvidas do seu paciente, mostra casos reais, depoimentos antes e depois, não tem como não dar certo. E você acredita que o paciente ele compra com a lógica ou ele compra com a emoção? Olha, o paciente, todos nós, né? As decisões, elas são, em sua maior parte, emocionais. 95% das nossas decisões de compra são inconscientes. Como assim inconscientes? E 5% apenas conscientes. Primeiro, comunicação não verbal. O que é uma comunicação não verbal? É o que ele já está presenciando. A clínica, ela é arrumada, ela tem um bom cheiro ou não tem ou tem um mau cheiro? Como que foi o acolhimento? Desde a gravação do vídeo, o vídeo que foi rodado no MetaEd, né, no Facebook ou Instagram. Como que é o acolhimento da recepcionista? A clínica é organizada ou não? O dentista se conectou, fez uma escuta ativa. Não é só chegar, né, até o paciente. Tem todo um cuidado desde o início até o fim, até o pós-venda. Até o pós-venda. Muitos pacientes até
questiona lá, né, que, depois que assina o contrato, some, né, porque já viu casos assim, já passaram por essa experiência, deles, né? é um questionamento de muitos ali, né, e quando eles veem que, na verdade, não funciona assim, né, que a gente tem o cuidado pós-venda, o antes, durante e depois, né? Isso também é muito importante. E né? como você disse, né, pessoas conectam com pessoas. Você precisa se colocar como embaixador da marca, se posicionar, ser de verdade, não ser um personagem dentro da odontologia. E com isso o paciente enxerga a verdade. E na verdade você não precisa ser um clone, muito menos um personagem de um outro personagem. O que Deus, o que Jesus quer que nós sejamos é o que? Ser autênticos, mostrar a sua verdade, colocar a clínica do seu jeito, com as suas informações, com as suas crenças, e as pessoas se conectam com pessoas até mesmo por meio de tribos. Vão ter pessoas que vão se conectar com a sua clínica e outras não, e tá tudo bem. Então você precisa o quê? Falar, simplesmente se expor, mas acabar com esse medo, né, de querer agradar, de não ser o dentista blogueirinho. E a gente também não concorda com essa questão de dancinha. Não, acho que não é por isso. Você não tem que lacrar, você não tem que viralizar, até porque até se você viralizar dentro do Instagram da sua própria clínica, isso pode ser uma coisa não muito boa, porque pode estar levando o algoritmo pessoas que não vão comprar o seu serviço ou a sua clínica. Então você também deve ser intencional e ter uma lógica por detrás disso. Exatamente. E após uma avaliação, né? Depois da avaliação, por que alguns pacientes dizem, vou pensar e vão para casa? Na verdade, quando o paciente fala vou pensar, na verdade, ele não te viu como a solução. Porque você concorda se o paciente te viu num anúncio do Instagram, ou no Stories, ou no feed. Você concorda que ele é interessado, ele tem uma dor, e se ele foi até a sua clínica, ele quer ter o problema solucionado? Concorda? Concordo. Então, se o paciente não fechou o tratamento na clínica, eu tenho que te falar, eu sei que isso vai te ferir. Você não conseguiu sanar, quebrar todas as objeções do paciente, ele não se conectou com você, ou você não apresentou de uma maneira intencional, de uma maneira também roteirizada. Com clareza, com clareza, e não se conectou por meio da escutativa, fazendo perguntas assertivas, e aí tem que te falar, essa questão dessa desculpinha, o paciente não tem dinheiro. Não, você que não soube quebrar e seguir a objeção financeira desse paciente. Porque, na verdade, não é um problema financeiro. O paciente, ele não enxergou você como a solução. Ele não sentiu confiança. Será que eu posso confiar nessa clínica? Será que é isso mesmo? Será que essa clínica é de verdade? E às vezes também foi a primeira clínica que ele foi. Tem a dúvida de, vou em outras para saber melhor, para conhecer um pouquinho mais o que outros profissionais vão me falar. Né? Tem também a questão do decisor financeiro. Mas muitas das vezes não é só ela, né? Não é só ela, muitas das vezes, né? O paciente fala, vou pensar, mas aí chega em casa, tem um decisor financeiro, que é o marido, que é o filho, que é o sobrinho, né? Isso pode ser resolvido, né? E isso é muito tranquilo de resolver, né? Hoje a gente tem uma metodologia ali que a gente analisa, né? As meninas acabam do comercial fazem perguntas para saber se o paciente ele vai ser o responsável mesmo financeiro ou se tem uma outra pessoa que vai ali arcar com ajuda financeira, e a gente disponibiliza, né, para vir junto na própria avaliação, para isso poder ser explicado com clareza para os dois lados, né? Para o decisor financeiro e para o próprio paciente. E aí a gente tem a total 100% da conversão, do fechamento do paciente. Porque muitas das vezes, você concorda comigo, vai lá, vamos supor, chega uma paciente, uma mulher, onde ela não trabalha, e ela está com os dentes amolecidos, muitas das vezes usa uma prótese, uma dentadura, e a gente passa um plano de tratamento de R$20 mil, que é o nosso ticket do nosso protocolo. E aí, como você concorda comigo se esse decisor, esse esposo, não vir com ela não vai conseguir passar com emoção. Não consegue. E muitas das vezes ela não vai passar por meio... Sabe por quê? Muitas das vezes o marido não sabe que ela usa uma dentadura. E aí o que acontece? Aquela mulher continua sofrendo.
E aí você falando que ela não tem dinheiro. Não. Simplesmente você não identificou nas perguntas de qualificação usando a técnica do spin selling lá com a sua SDR. Você não ensinou a ela como fazer perguntas e não buscou entender se ela era decisora ou financeira ou não. Exatamente. E aí o que acontece? É claro que você não vai vender. E isso é importante alinhar com a equipe, né, de vendas, né, com a CR6, né? E esse alinhamento é só uma vez? Não. Como que é o alinhamento? É toda semana, todos os dias, se possíveis, a gente faz esse alinhamento. Até mesmo para a gente filtrar esse paciente, né? Porque a gente precisa entender o paciente, o que ele quer, quem é o decisor. Se faz sentido para ele Muitas também. das vezes até a esposa mesmo tem a sua renda, ela pode pagar tranquilamente, porém tem um decisor acima dela, que às vezes é o marido, às vezes é os filhos. Então a gente sempre traz, né, para avaliação, para poder a gente ter essa clareza, mostrar para ela o nosso valor, não financeiro, mas o valor do atendimento. Que ela pode confiar que ela em fechar pode o tratamento, que ela vai ter garantia do seu tratamento. E muitas das vezes, sabe o que acontece? Muitas das vezes os dentistas não têm nem contrato. Não tem contrato. E aí fica o paciente fala, por que eu vou investir 20 mil reais e se muitas eu não tenho das vezes, né, já aconteceu, claro, a gente tem contrato, a gente trabalha dessa maneira, mas de uma paciente, né, que amou o atendimento, amou a proposta, a forma de pagamento, assinou todo o contrato. Quando ela chegou em casa, o marido jogou um balde de água, água fria, né? Água fria nela e dizendo que é uma loucura ela fechar esse tratamento, que ela tinha que pesquisar em outros lugares, que não era o momento. E ela chegou no dia seguinte chorando, muito, né? muito triste, abaladíssima, porque... e é muito triste, né, gente? É muito fácil você falar da dor do outro, mas só o outro sabe o que ele está sentindo, porque para uma mulher é muito difícil. Mexe com a autoestima, né? Mexe com tudo, né? Na relação da mulher, mexe com tudo. Então, é muito triste quando você não tem esse apoio de uma pessoa que tá com você, com seu companheiro, com seus filhos. É muito triste. E aí ela teve que, infelizmente, fazer o distrato. E muitos locais falam, você deve... Não, a gente entendeu. Então, nós entendemos ali porque, infelizmente, ela estava com aquela dor, né? Mas hoje nós fazemos diferente, né? Nós trazemos o decisor junto com o paciente. Isso é que olha esse gancho que foi, isso é uma excelente história, porque muitas das vezes o dentista ele olha aquela situação e ele não consegue entender que tem muitos aprendizados. Teve um aprendizado? Muito grande. Depois dessa história... dessa situação, né, nós aprendemos que precisamos trazer junto com o paciente o decisor, né, seja ele financeiro ou seja ele de opinião. Então, a gente sempre faz questão de marcar a avaliação do paciente junto com o decisor. E muitas das vezes a gente não consegue, tá? Muitas você vai falar, mas você tá falando de uma maneira ilusória. Os maridos não conseguem comparecer. Eu concordo com você plenamente. Mas esse marido, sabe o que a gente faz lá na clínica? No meio da avaliação a gente abre, uma videochamada ao vivo com ele. Olha, incrível, né? A gente abre uma videochamada, apresenta o caso para ele. E muitas das vezes a gente consegue converter por conta desse simples detalhe. A gente comunica, já no início a gente fala, se a pessoa não veio, a mulher não veio acompanhada, a gente já fala, olha, seu marido pode estar disponível agora no momento da avaliação? E a gente se preocupa com isso, gente, porque, como eu disse, ninguém levanta, acorda e vai na sua clínica sem querer ter o problema, né? Só para poder, vou conhecer. Não, ela quer comprar. Tem um interesse. Ela tem um interesse, ela quer ter um problema. Tem um desejo ali. Tem um desejo. Então, eu vejo, nós como dentistas, nós temos que parar de dar desculpinhas, de falar que o paciente não tem dinheiro, que ele não pode, só tem paciente pobre que não pode pagar. Não, gente. Ou bota desculpa no local, né? No local de trabalho. Gente, o nosso público é classe... eu moro em Nilópolis, não tem como vender esse ticket. Gente... Isso é desculpa, mentira. Tá? Nós estamos em Nilópolis, na Baixada Fluminense, com pessoas
que recebem, em média, 2 a 3 salários mínimos e que conseguem e honram os seus pagamentos. Na verdade, como você falou desde o início, a venda ela é emocional. A gente vende apenas para pacientes onde a dor, a insegurança está incomodando muito, onde ela já está se separando, ela até mesmo se divorciou, o marido, né? Não enxerga mais porque ela não se relaciona, ela não beija mais. Atendemos paciente com depressão. Com depressão. Então, a venda ela é extremamente emocional, mas não é manipulação ou persuasão. A gente mostra para o paciente que nós temos uma solução segura para ele, onde vamos não resolver o seu sorriso, o problema de autoestima, depressão. É muito, muito além do que devolver além, sorriso, sim. dente, né, gente? Porque mexe muito com a parte emocional. Então, se você consegue, uma mulher, um homem que não consegue há anos ir num restaurante, numa comemoração, comer decentemente, se olhar no espelho, Na igreja, né? Ir para a igreja, cantar um louvor. Louvar, Então, assim, é muito difícil. Então, você não mexe só no dente, você mexe na parte emocional praticamente toda e no desse sistema paciente. familiar também, né? Exatamente. Porque você concorda que aquela mulher que usa uma prótese, que não beija mais o marido, o amor, o relacionamento esfria? Claro, Ela tem não... que ter a conexão ali o tempo todo, tem que ter o toque, né? A gente sabe que o toque é importante e muitos acabam nem tendo esse toque dentro de casa. Exatamente. Então, olha, você não, dentista, nós não tratamos de dentes apenas, tratamos de gente. Não tem como tirar a boca do paciente e só tratar a boca. A gente trata o emocional, a gente trata a família, porque quando o paciente de um protocolo vai fechar um tratamento, é um caso de família, é um problema de família, que nós temos a solução. Exatamente. E vamos lá nos posicionamentos, né? Por que alguns dentistas acabam viralizando na internet e outros não? Olha, como eu disse, a viralização ela é bem interessante, né? Porque isso cria uma audiência, mas não necessariamente essa audiência ela vai se tornar o quê? Um paciente na realidade. Porque a gente hoje vê vários dentistas que até mesmo queria ter uma resistência de outros amigos dentistas, é a dancinha. Muitos dentistas estão dançando, infelizmente, fazendo um monte de bobagem. Acaba deixando de ser o dentista profissional para ser o dentista blogueiro, né? O dentista blogueiro. E aí acaba confundindo. Aí o dentista, muitas das vezes, vendo isso, dancinha, sendo dentista blogueiro, fazendo bobeira. E muitos acham que precisam fazer isso para poder ser visto, né? Sim, para poder viralizar. Será que realmente é ideal Eu não viralizar? acredito que você precisa estar no TikTok fazendo dancinha para poder você ser reconhecido de alguma maneira, né? Até porque nós não trabalhamos dessa forma. Então, eu não acredito que você precisa estar no TikTok fazendo dancinha, né? Nada contra quem faz, tá, gente? Mas eu não acredito nisso. Tá? Você pode sim estar dentro do TikTok, pode até trazer um conteúdo ali engraçado, né? Mas eu não acredito que isso seja o forte para você ser visto por alguém. Porque é uma coisa que é incoerente, né? Você coloca uma maneira, tá lá se posiciona no TikTok como um dentista engraçado. Será que você vai conseguir vender um tratamento onde você precisa ter autoridade, responsabilidade? As pessoas acabam não te vendo como responsável. Exatamente, a imagem tá o quê? Tá incoerente. Então você precisa ser intencional. Você tem que saber, na verdade, o que você quer, né? É importante você saber o que você quer. Qual o público que você deseja alcançar? Qual o ticket que você deseja? Então eu observo que muitos dentistas, né? Eu fiquei muito tempo assim, eu não tinha clareza qual era o meu cliente ideal. Qual o tipo de paciente que eu desejo? Qual é o procedimento? E aquilo, quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Quem quer pegar todo tipo de procedimento não consegue o quê? Ter um nicho específico. Então, você precisa entender qual o posicionamento. Eu quero ser lembrado como o dentista barato ou o dentista que é bem posicionado e cobra high ticket, né? Então, é a reflexão que eu deixo para você. Exatamente. Pode ficar tranquilo, tá gravado, não tem. Quer parar por um minutinho? Gente, se vocês falarem aí na hora que for, tá? Eu tô tranquilo aqui. Na hora que acabar, vocês podem falar, tá? Temos quanto tempo ainda?
Caramba. Beleza, beleza, show de bola, tá? As perguntas praticamente já terminaram, só tem 2 agora. Pode fazer, pode falar. Aqui é mais sobre Instagram agora, né? Precisa aparecer. A gente acabou de falar, se precisa aparecer na internet para ser reconhecido. Qual o erro do Instagram? Pode falar o que você sente, você vê. Tá, ó, tá indo muito bem, cara. Tá ótimo. Tá legal, não tá? E se você pudesse dar um conselho para os dentistas, né? Para os nossos amigos dentistas, o que você falaria, né? Para os recém-formados primeiro e depois a gente dá um conselho para os antigos, né? O que está mais tempo. Olha, é claro que tem uma pequena diferença entre recém-formado e quem já está atuando dentro da odontologia, mas acredito que é algo que é incomum, porque isso é incomum nas habilidades que são as soft skills, que são as habilidades de quê? De mentalidade, inteligência emocional, comunicação, marketing, vendas, liderança, gestão de pessoas, gestão 360 e o quê? Sucesso do cliente. Mas para o recém-formado, isso deve ser dado como conselho? Com certeza. Por que não você já iniciar a faculdade da odontologia e já buscar esses conhecimentos? Por que não criar uma faculdade de odontologia onde já ensina essas habilidades? Ou você mesmo, gente, é muita desculpa. Hoje você consegue ver diversos conteúdos como o podcast que a gente está apresentando agora e você extrair vários insights e informações. Mas você concorda, se você não clicar, não buscar conhecimento, ele não vai chegar até você? Você tem que estar no movimento. Então, conselho para o dentista que entra agora na faculdade, já busque mudar a sua mentalidade, busque conhecimento de marketing, vendas, como gravar, inteligência emocional. Para o dentista que já é formado, a mesma coisa. Vá fazer cursos de desenvolvimento pessoal, comunicação, negociação e vendas, marketing. Mas é claro, só ajustar um pouquinho aí. Esses conhecimentos você pode aprender fora da odontologia. Conhecimento de marketing, processos comerciais, vendas e muitas das vezes um marketing ético. Eu acredito que você deve buscar, sim, com profissionais que vivam a odontologia. Porque existe um caminho, uma diferença muito grande entre você vender um produto e serviço. Odontologia é serviço. Então, acredito que o conselho para o dentista, tanto que está entrando na faculdade, o dentista que é recém-formado, o dentista que está querendo abrir sua clínica, o dentista que já tem sua clínica há 5 anos, 10 anos e 30 anos, é o quê? Entender de pessoas. E quando a gente fala de entender de pessoas, é entender sobre ele mesmo, buscar autoconhecimento, buscar entender padrões comportamentais, entender de pessoas, que pessoas, são acompanhados de problemas, são acompanhados de traumas, são acompanhados de dores, desejos, expectativas. Então, e eu acho que a história de todo mundo acrescenta na nossa própria vida, né? Na nossa história também de vida. Porque o paciente que chega com uma história, isso também nos ensina muito, né? Ensina a gente a ter mais paciência, né? A gente ter mais calma, mais cuidado. Saber que às vezes o paciente chega na clínica jogando todo o peso em cima de você e na verdade não é pessoal, né? É só o que ele tá cheio, né? E depois acaba o paciente pedindo desculpa do jeito que eu cheguei, desculpa do jeito que eu te tratei, né? E entender que nunca é pessoal, gente. A gente só tá com... Acho que a maioria das pessoas está com um balde muito cheio e aonde elas se sentem à vontade, aonde elas acabam descarregando isso. Exatamente, o balde está cheio. E uma vez um sábio me disse, eu não lembro quem era, que simplesmente falou assim para mim: toda pessoa carrega uma mensagem. Toda pessoa ela está carregando uma mensagem, positiva ou negativa. Mas não é o que acontece com a gente, mas como nós reagimos, o que acontece com a gente. É o significado com que a gente dá com o que acontece com a gente. Então pare, analise isso que a gente está falando. Na verdade, você concorda se você está com uma mentalidade blindada, inteligência emocional, com inteligência emocional, que você não vai se afetar com o que as pessoas falam de você, sobre você, o que elas vão te entregar, ou para você. Então é sobre o quê? Sobre o outro ou sobre a gente?
Sobre a gente. É claro que é o muito outro mais é muito mais sobre a gente. é claro que o outro carrega uma mensagem, sim. Então a gente precisa sim se cuidar. Muitos pacientes, né, que chegaram ali com algo que parecia ser negativo, foi justamente para a gente melhorar o processo em alguma coisa. Então nada foi só para o mal, né? Ali nesse processo a gente analisou, ó, precisamos melhorar nisso, ó, aconteceu isso para a gente ajustar aqui. Então, gente, tudo é ajuste, tudo é analisar com calma, com sabedoria e entender que nada é pessoal. Não Né? levar pro pessoal, Não né? levar pro pessoal, Tudo é porque não feedback, gente. não Tudo é aprendizado. Tudo, mas tudo, tanto as coisas positivas e negativas. Se você analisar no final do dia e entender, claro, aquilo não é um problema, aquilo não é para te fazer sofrer, aquilo é para você aprender. Eu acredito muito nisso, né? Deus não quer que a gente sofra, Deus quer que a gente aprenda. Até porque nas orações a gente pede o quê? Sabedoria, Exatamente, sabedoria. Então é pedir sabedoria. O que é sabedoria? Entender que tudo é conhecimento. E ele nos dá as situações para termos sabedoria para lidar com aquilo no dia a dia. Exatamente. E conhecimento que não é aplicado é apenas conhecimento. Conhecimento aplicado se torna sabedoria. E muitas das vezes o conhecimento é o quê? Saber ouvir. Saber dar aquela pausa de 1 minuto quando o paciente ele explode ou com algum colaborador, quando você vai falar, que ali essa é a zona de decisão. Quando a gente para, respira. Entender que há momentos para tudo, né? Para todas as coisas. Para todas as coisas. E o momento certo que a solução está em você equilibrar a sua frequência e saber falar, porque senão você pode falar uma palavra maldita. E a palavra maldita traz o quê? Maldição. E uma palavra bendita traz o quê? Bênção. Então é sobre o quê? Controle emocional. Logo, o jogo da odontologia não é um jogo sobre técnica. É um jogo extremamente emocional. A gente aborda isso todos os dias para os nossos amigos colaboradores, dentistas e para a equipe. Não é o jogo da técnica, é o jogo da mentalidade. É um jogo muito mais mental, sobre resistir, não julgar e saber o quê? Controlar a sua emoção. O que é do outro a gente não consegue controlar. A gente só consegue controlar o que a gente sente. Mas também a gente pode também influenciar por meio do que a gente fala o outro. Concorda? Concordo. Então é justamente sobre isso. E acredito plenamente que esse programa hoje é um marco na nossa vida. Dia 21/4/2026, no dia de Tiradentes, nasce o Papo de Doutor. Um papo onde nós vamos aqui mostrar o que a gente vive na realidade, com muitas histórias, muita realidade. Afinal, nós somos uma clínica de verdade. Atendemos pacientes reais com problemas, sim, onde estamos enfrentando o maior desafio da humanidade. Pessoas extremamente ansiosas, depressivas, que estão sofrendo em silêncio. Quando a gente fala de pessoas, são dentistas, que são pessoas... Colaboradores, recepcionistas, que são pessoas, ASBs, que são pessoas, clientes, que são pessoas. Exatamente. Então, quem entende de pessoas, entende de odontologia. Então, ao invés de julgar o livro pela capa, acolha, que aí você vai enxergar um grande segredo. Acolhimento e humanidade é saber respeitar as pessoas como elas são, sem querer mudá-las, apenas acolher. E agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, agradecer a você, minha esposa Thay, aos nossos filhos. E estamos apenas sendo obedientes ao chamado de transformar vidas, transformar a odontologia, mudando paradigma, sim, contribuindo para a odontologia com muito respeito, sim, que só vai haver mudança se você mudar o que você acredita. Porque se você mudar o que você acredita, isso vai te levar em novos ambientes. Em novos ambientes vão te gerar novos sentimentos. Novos sentimentos, você vai acreditar em novas coisas. Novas coisas vão te gerar novas ações. Novas ações te levarão a novos resultados. Porque é loucura achar que você fazendo as mesmas coisas, você vai ter novos resultados. Você precisa mudar o quê? O seu pensamento, as suas ações. E essas novas ações vão te levar aos novos resultados. Muito obrigado e aqui encerramos. Obrigado. Obrigado. Show?
Show!